Então, vamos continuar aqui a série Música Viva com o episódio número 6. E aqui nesse episódio a gente vai falar de outros 6 álbuns muito importantes. E vamos começar com um que é um álbum, que é um senhor álbum ao vivo. Provavelmente um dos mais bem gravados de todos, com uma qualidade sonora mais alta. Embora digam que existem alguns overdubs neles, eu acho que não é muito. E de uma banda que é seminal, uma banda que é importantíssima para a história da música no geral. Eles têm pontos altíssimos com relação a sucesso comercial, eles fizeram muito sucesso comercial, mas eles são muito importantes também do ponto de vista de desenvolvimento fora de um centro musical que era muito comum na época, né? A gente está falando de 1970, então em 1970 os Estados Unidos e a Inglaterra dominavam todas as grandes paradas musicais. E uma banda de fora fazer isso é muito diferente. E eu estou falando de uma banda que vem, que vem da Alemanha, tá? E embora cante em inglês, eles vêm de uma veia diferente, que é o que muita gente chama de krautrock, né? Que tem bandas como Amon também, que são mais ou menos do mesmo estilo. Que eu tô falando? Tô falando do Scorpions, certo? Os Scorpions, banda fundada no comecinho na metade dos anos 60 na Alemanha, que se focou em fazer músicas em inglês, né? Diferente até da maioria dos alemães da época, e deu muito certo, né? A banda foi fundada pelo Rudolf Schenker, que se manteve por muito tempo. E o álbum ao vivo que eu tô falando aqui é o Tokyo Tapes, de 1978. O Tokyo Tapes tem muita coisa importante sobre ele pra gente falar, mas o mais incrível pra mim dele talvez seja a formação, que é uma formação mágica dos Scorpions, né? A formação que o Tokyo Tapes nos traz tinha Klaus Meine nos vocais, Rudolf Schenker nas guitarras, na guitarra solo Uli Jon Roth, no baixo o Buchholz e na bateria Hermann Harebel. Simplesmente a formação mais incrível, na minha opinião, do Scorpions, que tinha recém lançado o último álbum deles ainda em 1977, que é o Taken by Force. Então, o que o Tokyo Tapes tem? O Tokyo Tapes tem toda a década de 70 praticamente dos Scorpions compilado. Eu vou até falar de quais álbuns são, mas tem muita coisa e é perfeito. Bom, o Tokyo Tapes inclui o Lonesome Crow, que é o primeiro álbum, inclusive inclui a primeira, uma música que eu vou falar depois do Lonesome Crow, só uma, mas inclui o Flight to the Rainbow, o In Trance, o Virgin Killer, o Taken by Force. Então, esses 5 álbuns do Scorpions estão compilados, grandes músicas deles, nesse ao vivo no Tokyo Tapes. E ele é o último álbum que o Uli Jon Roth participa. É uma pena porque o Uli é um monstro, né? Ele toca demais, e nesse álbum ao vivo aqui é mais uma prova do grande músico que ele é. Então, uma pena que o Uli acabou saindo depois, mas enfim, é um álbum muito bom. E vamos direto então para falar das músicas desse álbum, o que eu gosto bastante nele. O álbum vai abrir com All Night Long, que é uma ótima música, e a sequência com Picture Life, que é uma música lindíssima, numa versão que nem parece ser ao vivo, de tão bem tocado e tão bem gravado que tá essa versão. Ainda tem Backstage Queen, que é uma ótima música. Polar Nights também legal. E aí vem In Trance, que nessa versão ao vivo é linda. In Trance, simplesmente. I'm in trance. Demais. Temos Will Burn the Sky, que é muito boa. Suspended Love. In Search of Peace of Mind, que é justamente a única música lá do Lonesome Crow, do primeiro álbum. Ainda tem aqui Flight to the Rainbow. É lindíssimo Flight to the Rainbow. É demais. Provavelmente aqui, talvez a minha música mais pesada assim, que eu gosto do Scorpion, que é He's a Woman, She's a Man. É demais. Speed is Coming, um refrão lindo. Top of the Bill, um dos melhores riffs do Scorpions, muito boa.
aqui eles fazem um cover de Hound Dog, fazem um coverzinho de 1 minutinho de um Hound Dog muito bom. Long Tall Sally logo depois. Steam Rock Fever, muito boa. Dark Lady, com o Uli cantando demais. Tem ainda Robot Man, e antes do Robot Man tem ainda Kojo no Tsuki, que como esse álbum foi gravado no Japão, né, Tokyo Tapes, eles gravaram lá no Budokan, inclusive muito próximo da gravação do Cheap Trick, que também foi gravado no What Budokan. Eles resolveram gravar uma versão de uma música japonesa, uma versão tradicional de uma música tradicional japonesa, chamada Kojo no Tsuki. Eles fizeram uma versão do Scorpions e a versão é muito boa e é muito bonita também, porque o público participa, o público canta Kojo no Tsuki. É uma ótima versão, eu gosto bastante. E eu acho que o Tokyo Tapes fecha justamente num momento mais interessante dos Scorpions. Eu gosto bastante quando vai entrar o próximo guitarrista. Primeiro entra o Mihail Schenker e depois logo vai entrar o substituto do Mihail Schenker, que é o Matthias Jabs. Eu gosto bastante também. O Scorpions teve depois uma fase bem mais pop, que funciona, que é muito boa, que eu gosto também. Mas essa fase com o Uli nas guitarras solos é mais pegado, mais feeling, na minha opinião, e eu gosto muito. Por isso o Tokyo Tapes está aqui. O Tokyo Tapes é um excelente álbum para você escutar, porque ele é muito bem gravado, ele tem performances incríveis, a melhor formação do Scorpions, na minha opinião, e é gravado no Budokan também, então um templo da música, né? Então, por isso o Scorpions Tokyo Tapes tem que estar nessa lista também. Continuando então, vamos falar agora de uma banda muito querida pra mim, uma banda que eu tenho o orgulho de dizer que tá tatuada no peito, porque é realmente uma banda que mudou minha vida em muitas coisas, principalmente na questão de gostar de música no geral. Então eu tenho um carinho muito especial por eles. De quem que eu tô falando? Eu vou direto ao assunto. Tô falando da banda do Buck Dharma e do Eric Bloom, o Blue Oyster Cult. O Blue Oyster Cult é uma banda sensacional, que tem já antes desse ao vivo aqui que eu vou falar, esse ao vivo aqui que eu estou falando no caso, chama Extraterrestrial Live, de 1982. Antes desse, o Blue Oyster Cult já tinha lançado um outro álbum ao vivo. Eles tinham lançado em 1976 o Some Enchanted Evening, que pega uma fase um pouquinho diferente do que eu vou falar aqui, mas esse aqui é melhor pra mim, na minha opinião. Ele tem uma capa lindíssima, eu acho muito boa essa capa, ela tá cheia de referências às músicas do Blue Oyster Cult, mas eu gosto muito, muito, muito do Extraterrestrial Live, porque ele vai pegar uma fase muito legal do Blue Oyster Cult, uma fase mais próxima até de um sucesso comercial, e mesmo assim ele traz muita coisa da primeira fase. Para falar do Blue Oyster Cult, a gente tem que falar um pouquinho dos álbuns lançados, né? O Blue Oyster Cult começou sua carreira em 72 com o auto-intitulado Blue Oyster Cult. Eles tiveram, na sequência em 73, o Tyranny and Mutation, e em 74 o Secret Treaties. Em 76 eles já lançaram o grande sucesso comercial deles, que é o Agents of Fortune, que tem a grande música Don't Fear the Reaper. E aqui nessa fase eles lançam o primeiro álbum ao vivo, que é o Some Enchanted Evening. Depois eles continuam com o Spectres de 77, que é um excelente álbum, o Mirrors em 79, que é muito bom, o Cultosaurus Erectus de 80, e em 1981 o meu álbum de estúdio preferido deles, que é o Fire of Unknown Origin. E é justamente nesta fase que eles fazem uma turnê em 1982, inclusive uma turnê que eles fazem uma turnê muito legal com o Black Sabbath, né, chamada Black and Blue, né, Black Sabbath em Blue Oyster Cult. Então, uma ótima turnê, muito boa. E aí, justamente, eles vão lançar em 1982 o Extraterrestrial Live, que vai ser um apanhado de muita coisa que a banda já havia lançado, mas focado mais nos últimos álbuns que ainda não tinham sido tido em grandes versões ao vivo. Então eles vão focar mais no Spectres, no Mirrors, no Cultosaurus Erectus e principalmente no Fire of Unknown Origin. Então aqui vai ter muita música desses álbuns. Vamos direto ao ponto, porque esse álbum vai abrir com Dominance and Submission, que é uma música boa, mas é uma música mais antiga, assim como a segunda faixa, que é Cities on Flame with Rock and Roll, que é um grande hit deles dos anos 70, que é muito bom. Aí eles vão puxar já uma do Mirrors, que é Dr. Music, muito, muito boa.
Red and Black, que é um pouquinho mais antiga, muito boa também. Aí vem a grande faixa pra mim do Buster Cult, que eu amo de paixão, que é John Crawford, uma versão ao vivo maravilhosa. Aqui. Uma versão ao vivo também muito boa na sequência de Burning For You, que a plateia participa bastante, eu acho muito boa. Aí, olha que legal, eles vão fazer uma medley, um cover de The Doors, né? Eles vão pegar a música Roadhouse Blues e eles vão fazer uma medley gigantesca, aumentada, cheia de jams e improvisações no meio. É muito boa também. Eles vão tocar Black Blade, que é uma música do Cultosaurus, muito boa. Hot Rail Surround, que é lá do comecinho. Godzilla, que é uma das minhas músicas favoritas também, que tá no Spectres, perfeita nessa versão. Ainda vão tocar Veteran of Psychic Wars e vão fechar com duas músicas lá do Agents of Ultron, perfeitas, que é ETI, Extraterrestrial Intelligence, um refrão lindo, 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 maravilhoso. E vão fechar o álbum com a versão ao vivo de Don't Fear the Reaper, obviamente, né? A música mais famosa deles, a música com maior sucesso comercial, não tinha como eles não fazerem uma versão ao vivo de Don't Fear the Reaper. E essa versão aqui é maravilhosa, uma versão com um solo majestoso do Buck Dharma, eu acho perfeito. Então, o Extraterrestrial Live, ele vai juntar justamente a fase mais duradoura e mais interessante, na minha opinião, do Buster Cult, que é justamente essa fase comecinho dos anos 80. Depois o Buster Cult vai fazer outras coisas que não são ruins, são muito boas, eles continuam fazendo grandes músicas, porém aqui pra mim é o ápice que a banda encontra, justamente no ao vivo, no Extraterrestrial Live. Vale muito a pena ouvir, e vale muito a pena ouvir o Buster Cult no geral. Se você não ouve muito, dê uma chance, porque eles são muito, muito, muito bons. Vamos então falar de um grupo meio, vamos dizer assim, meio estranho. Provavelmente uma das coisas mais estranhas que você vai ouvir na vida, mas uma das coisas mais interessantes também ao mesmo tempo, é bem legal. Vou falar de um gênero, se você for procurar, ele vai estar aparecendo como Kawaii Metal. E sim, eu tô falando sério, um álbum ao vivo muito bom desse gênero. O que é isso? Cara, é difícil explicar. Você pega metal extremo e mistura com música japonesa. E o que sai é isso. E é bizarro, porque tem algumas coisas aí no meio que você vai ficar tipo, não faz muito sentido. Mas, cara, isso é música, isso é fundir elementos diferentes. E eu tô falando do maior nome da história do Kawaii Metal, o primeiro grande viral disso, né? O grande, e até hoje o maior nome da história, que é o Baby Metal. Baby Metal tem muitas coisas interessantes que eles lançaram de estúdio, continuam lançando, é muito boa, a banda é muito boa, eu pelo menos acho. E eles lançaram 2 álbuns em específico de estúdio, que é antes desse aqui, que é o ao vivo. Vamos falar direto do ao vivo, né? O ao vivo é o Live at Tokyo Dome, Red and Black Night. Então são 2 noites no Tokyo Dome, então a noite vermelha e a noite preta. E junta um apanhado das melhores músicas do Baby Metal. Cara, são 2 noites com música totalmente autoral, que de uma banda que tinha 3 anos de estrada, nem isso, e 2 álbuns de estúdio. É incrível, e a interação com o público aqui, que é o grande ponto do Baby Metal, que é maravilhosa. A Baby Metal tinha lançado 2 álbuns, né? Em 2014 elas tinham lançado o auto-intitulado Baby Metal, e em 2016 elas tinham lançado o Metal Resistance. Então é um apanhado justamente das melhores músicas desses 2 álbuns ao vivo, e dividido em 2 noites, né? Tem a Red Night, noite vermelha, e a Black Night, a noite
Preta. E vocês vão ver que, cara, é uma mega produção, é muito grande. E realmente, fora do Japão, elas também têm bastante público, mas no Japão é assustador o quanto de gente gosta. E se você gosta um pouquinho, assim, você não é muito fã de coisa japonesa e tal, mas gosta um pouco de Power Metal, tem muito Power Metal nesse álbum. Por exemplo, a música que vai abrir, que é Road of Resistance, nossa, é puro Power Metal. Grandes refrões, grandes melodias, rápido pra caramba, então, putz, vai ter grandes músicas aqui. No primeiro álbum, no Red Knight, eu gostaria de citar que Road of Resistance é demais. Tem Karate, o Karate, que é uma versão ao vivo da música que já tinha sido lançada e fazia muito sucesso, muito boa. Eu gosto bastante aqui ainda de Round of Nightmare, que é muito bom, Catch Me If You Can, e The One, né, que é uma versão em inglês de uma outra música delas, que é muito boa. Eu gosto bastante. Aí vem a noite preta, né? Black Knight. Que daí é uma outra noite que é bem mais pesada. Aí é que fica legal. Porque a primeira tem muita coisa mais. Um pouquinho mais acessível, sabe? E aqui na Noite Negra normalmente é pesado. Então já vai abrir com Baby Metal Death muito forte. Ainda tem Akatsuki, que é muito boa. Megitsune, que pra mim é a minha música preferida. Megitsune é demais. Headbanger, muito boa. Higine da Tazetai. Higine Dama Zetai, que é muito boa. E ainda assim, dessa forma, ainda tem algumas músicas mais acessíveis nessa noite negra, mas ainda vai ter Doki Doki Morning e Metataro, que são músicas bem mais acessíveis, bem pop, na verdade, pop japonês, no caso. Então, ainda assim. E tem o Uki Midnight também, que é muito boa. Eu diria que o Totodome do Red and Black Knight do Baby Metal é uma prova de que mercados paralelos como o japonês são muito grandes dentro do metal. A gente fala muito dos mercados principais, até da cena underground, da cena mainstream no geral, mas as cenas paralelas são bizarramente grandes. Cara, Big Metal não é uma banda mainstream, pode ser considerado até um viral da internet se você for analisar, mas cara, eles são gigantescos no Japão, eles são muito estrela lá. É bizarro quanto essas cenas paralelas elas são muito importantes. Eu acho que essa cena do Kawaii Metal ela é muito importante porque você estabelece grandes cenas nesses países e você abre espaço para grandes bandas entrarem nesses países também, acompanhadas de caras de bandas como Baby Metal, como Lady Baby, toda essa galera aí do Kawaii Metal. Eu acho muito legal e eu acho o som muito bom. Eu gosto, ele é bem feito, ele tem muita coisa de power metal, tem muita coisa de metal mais extremo. E mesmo que você ache uma merda música pop japonesa no geral, eu não sou também muito fã, mas cara, sabe, isso é música, é fundir coisas que em primeiro momento ninguém imaginou que poderiam ser feitas e são fundidas e são muito bons. Como outros gêneros como Nintendo Core e coisas do tipo também são isso. Então eu acho que vale a pena dar uma chance para o Live at Tokyo Dome do Baby Metal. Continuando então com mais um álbum muito bom dos anos 70, que eu tenho muito no meu coração, eu acho muito bom esse álbum, de uma banda que é muito interessante a gente falar sobre, porque eu sempre digo que quando a gente fala deles, a gente fala de mais de uma banda ao mesmo tempo, porque não tem como dizer que não é. Foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo nessa banda. Bom, de quem que eu estou falando? Estou falando do Humble Pie. O Humble Pie, banda inglesa barra americana, muito interessante. E estou falando do álbum deles de 1971, o Performance Rocking the Fillmore. É gravado no Fillmore East, um outro templo da música dos Estados Unidos, maravilhoso, sensacional. Mas como eu disse, para a gente poder falar de Humble Pie, a gente tem que falar de outras bandas junto. Por quê? Porque para falar de Humble Pie, a gente precisa falar de um cara chamado Steve Marriott.
Para falar de Steve Marriott, a gente não pode deixar de falar de outras bandas. Por quê? O Steve Marriott teve nos anos 60 uma banda de muito sucesso, de mods, né, que foi muito conhecida, que é o Small Faces. Então, o Steve Marriott era um membro do Small Faces. E no final dos anos 60, ele acaba ali em 67 para 68, ele acaba se descontentando com a banda, principalmente com o Ronnie Lane, que era o baixista, e ele sai fora. O Small Faces iria continuar com dois caras substituindo ele, que são dois monstros, com o Rod Stewart nos vocais, né? Porque o Steve Marriott cantava e tocava guitarra. O Steve Marriott foi substituído pelo Rod Stewart nos vocais e pelo Ron Wood nas guitarras. Rod Stewart, não preciso nem dizer quem é o Rod Stewart, e Ron Wood, que depois entrou nos Rolling Stones, né? E aí eles pararam de se chamar de Small Faces e começaram a chamar de The Faces, e tiveram grandes sucessos. Já o Steve Marriott, quando ele sai do Small Faces, ele pega e forma simplesmente um grande grupo que é o Humble Pie. E forma junto com um dos maiores guitarristas de todos os tempos, provavelmente um outro que é injustiçado pra caramba, que é o Peter Frampton. Peter Frampton, que inclusive depois lançaria um álbum ao vivo, que foi um dos álbuns ao vivo mais vendidos de todos os tempos, que é o Comes Alive. O Peter Frampton, então, entra no Humble Pie e eles vão direto lançar alguns álbuns muito interessantes. Os dois primeiros álbuns do Humble Pie, que são o As Safe as Yesterday Is, de 69, e o Town and Country, de 1969, são álbuns mais acústicos, não tem tanta guitarra elétrica, nem tanta coisa do tipo, embora sejam ótimos álbuns. Mas em 1970 eles lançam o álbum titulado Humble Pie, que daí já é bem mais cheio de coisas, e em 1971 o melhor álbum de estúdio que o Humble Pie já tinha lançado, que é o Rock On. O Rock On tem grandes músicas que vão entrar nesse ao vivo. E é justamente nessa fase, em 1971, logo depois do lançamento do Rock On, que eles gravam o live, que eles gravam o Rock in the Fillmore, Performance Rock in the Fillmore, no Fillmore East. Então, aqui é justamente onde se encontra o Humble Pie. E aqui as músicas são incríveis. Por que eu gosto tanto? Porque a interação do Steve Marriott com a plateia é maravilhosa. Ele sempre chama as músicas cantando. Ele fala pro pessoal das cadeiras de cima, de baixo, sempre cantando. Eu acho muito bom. Apresenta a banda cantando. Tá aí um dos vocalistas mais subestimados da história da música. O que o Steve Marriott cantava é fora do comum. Ele era gênio mesmo e nunca recebeu um crédito que devia. Morreu de uma forma terrível, inclusive, queimado vivo na própria casa, uma das coisas mais horríveis que já aconteceu, mas era um monstro. E aqui nesse álbum ele vai abrir com 4-Day Creep, muito boa, que é do Rock On. Aí eles vão tocar I'm ready for you, I hope you're ready for me. Nossa, que musicão, uma versão gigante dela. Stone Cold Fever é de chorar nessa versão, é muito boa. Eles vão tocar I Walk on Gilded Sphincters, que é uma versão gigantesca que ele interage muito com a plateia. Rolling Stone, I'm a Rolling Stone, cara, que música lindíssima. E eles vão fechar ainda com Hallelujah, I Love Her So e I Don't Need No Doctor. Fecham de uma maneira incrível, um álbum incrível, com versões estupendas, com muita vontade, com muito espírito, você sente que eles estão dando tudo deles no palco, com jams gigantescas e uma interação com o público fora do normal. Esse álbum ao vivo do Humble Pie é muito especial, ele merece muito crédito que muita gente inclusive não vê neles, porque muita gente nem sabe quem é Humble Pie, e isso pra mim é muito ruim, porque Humble Pie é demais. Blues puro, rock and roll puro, um vocalista fora do normal e um dos guitarristas mais injustiçados do rock também. Humble Pie merece muito aqui, e o Performance Rock in the Fillmore é um álbum estúdio de gente grande, muito bem executado. Então, vamos pro último álbum ao vivo que eu vou falar nesse vídeo, o quinto álbum,
que é um álbum que eu vou repetir uma banda. É o único que eu vou permitir repetir, porque esse é o único álbum ao vivo que eu realmente acho que a banda conseguiu lançar 2 ao vivo que tem que entrar na lista. Eu tô falando da banda, provavelmente a banda que eu tenho um carinho tão grande, mas tão grande que eu jamais imaginei que eu teria, porque até pouco tempo atrás eu não era tão fã, mas eu tenho me tornado cada dia mais fã porque é muito bom. E eu estou falando simplesmente do The Who, os Ken. Eu já falei aqui, o primeiro vídeo que eu fiz, o primeiro álbum que eu coloquei foi o Live at Leeds do The Who, de 1970. E eu tô colocando aqui mais um ao vivo de 1970 do The Who, porque o The Who gravou outro ao vivo maravilhoso nesse ano. Porém, ele só foi lançado em 1996, ele foi guardado muito tempo e eu acho que é uma pena porque ele teria sido incrível. Mas pro The Who fazia sentido, eles não queriam lançar 2 álbuns ao vivo um atrás do outro. Por que então foi gravado esse álbum? Porque ele foi gravado porque, tipo, ele foi um festival. E não foi um festivalzinho qualquer, foi o festival da Ilha de Wight, na Inglaterra. Na Inglaterra existe uma ilha chamada Ilha de Wight, e lá ocorria no final dos anos 60, começo dos anos 70, um festival mágico, né? Um festival chamado Festival da Ilha de Wight. Lá passou por muita gente passou por lá, tocaram muitos artistas, e o The Who também participou do festival de 69, 69 ou 70, acho que foi 70. Enfim, eles gravaram o show do The Who e virou um show monstruoso, porque ele foi lançado em 96, e quando ele lançou em 96, todo mundo pirou com esse show, porque ele não tinha sido lançado, né? Ele, em 1970 já tinha sido lançado Live at Leeds, então ele ficou na geladeira até 96. E é uma pena, porque é simplesmente incrível. E tem as gravações com vídeo, que eu também vou estar colocando aqui, o que é muito incrível. E as gravações com vídeo são maravilhosas. E inclusive ele vai imortalizar imagens como o John Entwistle vestido de esqueleto, o Keith Moon com aquela camiseta branca dele típica. Poxa, maravilhoso, incrível mesmo. E esse álbum está justamente entre o Tommy e o Who's Next, exatamente como o Live at Leeds, né? E aqui eles tocam todo o Tommy na íntegra, que é uma coisa que no Live at Leeds não tem, então aqui eles tocam inteiro, o álbum gigantesco, e eles vão tocar grandes sucessos da carreira inteira do The Who. Então, pô, vocês vão ver que músicas como, inclusive músicas que não foram lançadas ainda pelo The Who, eles estão tocando aqui, como Heaven and Hell, que é muito boa. Eles vão tocar I Can't Explain, que é um grande sucesso deles. Can't Explain, got the number 14 in the chart. E eles vão tocar os covers que estão também no Live at Leeds. Então aqui eles vão tocar Young Man Blues, eles vão tocar Shakin' All Over, e eles vão tocar também Summertime Blues. As 3 covers que estão no Live at Leeds aqui eles também tocam. Eu diria que ainda músicas como a Water, que é uma música que eles iriam ainda lançar também, ainda não tinham lançado, é maravilhosa. Aí começa o Tommy, né? Eles vão começar a tocar o Tommy quase na íntegra, né? Eles vêm com Overture, It's a Boy, 1921, Amazing Journey, Sparks, Eyesight to the Blind, e aí vem Christmas, Acid Queen, Pinball Wizard, uma versão maravilhosa aqui. Do You Think It's Alright, Fiddle About, Tommy Can You Hear Me, There's a Doctor, Go to the Mirror, Smash the Mirror, Miracle Cure,
I'm Free, Tommy's Holiday Camp, que eu acho muito boa aqui, e fecha ainda com We're Not Gonna Take It. E aí as últimas músicas do álbum são justamente músicas do The Who mesmo, daí, do The Who antes do Tommy, e músicas que não tem muito a ver com o Tommy. Então eles tocaram o Tommy praticamente na íntegra inteira, para depois chegar aqui e tocar Summertime Blues, que eu já falei, né? Shaken All Over, Substitute, uma versão linda de Substitute, obviamente My Generation, uma versão estendida, Naked Eye, muito boa, e eles vão fechar com uma versão inacreditável de Magic Bus, simplesmente maravilhosa, estupenda. Por isso, o The Who é a única banda que eu vou citar 2 vezes nessa série, porque merece, porque o Live at the Isle of Wight, né, o ao vivo na Ilha de Wight, é simplesmente perfeito. E ele, principalmente, tem vídeo, o que é incrível, ele ficou imortalizado para sempre. Daqui a 100 anos a gente ainda vai estar falando do ao vivo da Ilha de Wight, vai poder mostrar as imagens deles tocando e dizer: olha, esse é o The Who no ápice. E realmente vale muito a pena ouvir o ao vivo na Ilha de Wight, do The Who.